Bom dia, jovens, aqui fazendo vídeo para responder um questionamento da Dani. Ela falou que está com dificuldade da oitava questão em diante, ou seja, 8, 9 e 10. Né? Então eu decidi primeiro fazer um item da questão 8, tem 6 itens, né? De letra A, letra F, vou fazer a letra A para dar uma ideia. É claro que cada exercício tem suas peculiaridades, não é? Então é usar a cabeça, a teoria e a cabeça. Acho que eu sempre digo para as pessoas que o grande problema da matemática é que você pode estudar, saber a teoria e não conseguir resolver as coisas, porque tem que usar a cabeça também. Teoria e um pouco da inteligência para resolver as coisas. Mas aqui eu vou dar uma técnica que talvez ajude. Você tem assim, determine se existir o limite. Na letra A, esse limite, note aqui o termo se existir, né? Então a gente pode considerar o caso em que o limite pode não existir. Mas vamos lá. Você tem limite dessa função. 1 sobre x menos 1 elevado à quarta, quando x tende a 1. Qual é o problema desse exercício? É que quando você faz x se aproximar de 1, aqui x menos 1 vai se aproximar de 0. Né? 1 menos 1, 0. Então você vai ter 0 e elevado a 4, não vai mudar nada, vai ser 0 mesmo no denominador. Quando acontece uma indeterminação, 0 sobre 0, a gente já viu que dá para a gente, usando álgebra, usando conhecimentos de trigonometria e tal, dá para a gente contornar. Agora aqui não é o caso, né? Você não chegou numa indeterminação. Você chegou numa coisa que é impossível de fazer, dividir uma coisa por 0, algo diferente de 0 por 0. Mas o que eu aconselho aqui? Bom, você pode fazer uma análise direta. Como aqui você está se aproximando de 0, mas você pode se aproximar de 0 na reta de duas maneiras, ou pela direita ou pela esquerda. Né? Quando você se aproxima de 0 pela direita, você está se aproximando por números positivos, não é isso? Você se aproxima por números positivos. E aí você vai ter, quando você tem uma coisa dividida por qualquer quantidade aqui, diferente de 0, dividido por 0, vai ser um número muito grande. Não é? Quanto menor no denominador, maior vai ser esse número. Então, o que eu quero dizer é que isso aqui vai se aproximar de mais infinito ou menos infinito. Ou seja, uma coisa muito grande positiva, uma coisa muito grande em módulo, porém negativa. Mas isso vai depender do sinal do denominador. Se aqui estiver se aproximando de 0 pela direita, essa função vai explodir para mais infinito. Se aqui se aproximar de 0 pela esquerda, a função vai se aproximar de menos infinito. Ocorre que, nesse caso, não importa se aqui é negativo ou positivo, porque o expoente é par. Quando você multiplica um número positivo, um número par de vezes, vai dar um número positivo. Mas se for um número negativo multiplicado um número par de vezes, também vai dar positivo. Então, eu já poderia afirmar que esse limite aqui, a função vai explodir para mais infinito, né? Mais infinito. Isso é fazendo uma análise direta da situação, né? Agora eu vou dar uma técnica aqui, eu acho que o melhor para vocês é fazer a seguinte análise. Faça uma mudança de variáveis. Você faz assim, mudança de variáveis. Eu vou chamar de U, aquele denominador ali, x menos 1. Só o miolo aqui, x menos 1, né? Então, o que está acontecendo? Quando x se aproximar de 1, eu vou fazer os limites laterais, tá bom? Deixa eu escrever aqui para a gente se orientar. Limite da função 1 sobre x menos 1 à quarta, quando x tende a 1 pela direita. E vou calcular o limite de 1 sobre x menos 1 à quarta, quando x tende a 1 pela esquerda. Isso aqui indica que eu estou me aproximando de 1 por números maiores que 1. Isso aqui indica que eu estou me aproximando de 1 por números menores que 1. Deixa eu fazer um gráfico para você se orientar. Você tem isso aqui, a reta, né? Aqui tem o 0 e aqui tem o 1. Quando eu venho por aqui, por esse lado do 1, eu digo que eu estou me aproximando de 1 pela direita. Opa, desculpa. Aqui o 1. Quando eu me aproximo pela direita, eu indico dessa forma, 1 pela direita. Quando eu me aproximo pela esquerda, aqui, eu digo que eu me aproximo por 1 e coloco menos, pela esquerda, né?
Então vamos ver o que acontece com a nossa função nos dois casos. Eu fiz a mudança de variáveis para talvez orientar melhor, né? Mas nem precisava, né? Vamos lá, vamos fazer. Quando x se aproxima de 1 pela direita, isso significa o quê? Significa isso. Que esse x vai ser um número maior que 1. Quando eu subtrair um número maior que 1 de 1, isso aqui vai se aproximar de 0, só que por números positivos. Então, u se aproxima de 0 pela direita, tá bom? Ao contrário, quando eu me aproximo de x, quando eu aproximo x de 1 pela esquerda, você está se aproximando por aqui, ó, pela esquerda. Então, quando você subtrai um número menor que 1 por 1, vai dar um número negativo. Estou aproximando x de 1 pela esquerda. Então, u vai se aproximar de 0 pela esquerda também. Não é? Vou trocar aqui a variável. Limite 1 sobre u à quarta. Estou trocando a variável. X menos 1 é u. Quando x tende a 1 pela direita, nós descobrimos que u tende a 0 pela direita. Assim fica mais fácil pensar com essa variável. Ó. Aí, por outro lado, quando aqui 1 sobre u à quarta, trocando x menos 1 por u, não é? Quando x tende a 1 pela esquerda, nós descobrimos que u tende a 0 pela esquerda. U tende a 0 pela esquerda. Ora, é aquilo que nós comentamos. Essa razão ela vai explodir para mais ou menos infinito, depende do sinal do denominador. Mas u é um número positivo, elevado à quarta vai ser um número positivo. Então, 1 dividido por um número positivo, porém muito pequenininho, vai ser um número positivo e grandão. É o inverso, né? Tá certo? E aqui, u está se aproximando de 0, porém por números negativos. Mas o número negativo elevado à quarta vai dar um número positivo. Então, é um número muito pequenininho, mas positivo. O inverso dele vai ser um número muito grandão, mas positivo ainda. Então, veja bem, os limites laterais são iguais. Mais infinito e mais infinito. Se os limites laterais são iguais, significa que o limite existe. Tá? Se fossem diferentes, você já ia afirmar que o limite não existe. Porque os limites laterais, o limite é único. Então, se aproximando por um lado pelo outro, tem que dar a mesma coisa. E isso aqui, na verdade, está indicando que a função vai crescer infinitamente. Se aproxima de ponto nenhum, né? Essa função cresce infinitamente quando você se aproxima de 1. Então, conclusão aqui. Limite lateral pela direita é mais infinito, pela esquerda é mais infinito, então o limite ordinário, que é o que está sendo pedido na questão, x menos 1 elevado à quarta, quando x tende a 1, é igual a mais infinito, porque pela direita ou pela esquerda você está se aproximando, ou melhor, não está se aproximando, está crescendo infinitamente, aí se aproximando da... É uma forma muito estranha de se falar, né? Esse aqui indica que essa função está crescendo infinitamente. Ok? Espero que fique um pouco mais claro. As outras questões aí desse miolo, desse oitavo, são mais ou menos por aí. Uma questão mais de análise que de conta, tá bom? Vou fazer um vídeo daqui a pouco sobre a questão 9. Um grande abraço, fiquem com Deus, até logo mais.